Você acredita, então, que o que nós poderíamos oferecer aqui para as pessoas que estão nos acompanhando, que o conhecimento, qual seria a importância, ou as importâncias aí de inúmeras ferramentas que diferentes escolas, teorias podem nos ajudar a entender mais esses processos, sejam eles inconscientes ou conscientes? Você, na sua opinião, somos aqui conversando profissionais, pesquisadores, neurocientistas, porém para o leigo, por que ele deveria entender mais sobre os processos emocionais? O que acontece com ele internamente? Para que, como isso refletirá nas suas decisões ou nas suas relações pessoais, profissionais. Inclusive, você até compartilhou aqui comigo a alegoria da biga, né? Deixa eu até compartilhar aqui com o pessoal a tela. Não sei se você está vendo. Apareceu aí? Lucas, apareceu, né? Apareceu. O que seria isso? Eu gostei quando você utilizou isso. Explica para o pessoal para que eles possam entender o significado de você tornar consciente ou não, ou a união dessa... É muito comum as pessoas ainda essa ideia que veio lá da Grécia Antiga, no sentido de separar a razão das emoções, né Lucas? Qual é a sua perspectiva em relação a isso? Né? Nessa visão que, para mim, é uma visão equivocada. Hoje entendemos que os alicerces dos processos da tomada de decisão são processos emocionais, possuem fios condutores emocionais que vão dar sentido a uma decisão mais adequada. Não a decisão perfeita, mas a decisão mais adequada para aquele contexto. Explique para nós, por favor, essa alegoria, Lucas. Eu acho que até isso, né, e puxando um gancho com o que você tinha comentado dessa questão, né, até desse artigo que saiu recentemente, né, que não é uma novidade, mas é um artigo discutindo, né, o que está acontecendo com a ciência, né, então é um artigo bem interessante e até composto por diversos grandes pesquisadores da neurociência afetiva, né. Eu acho que, e trazendo isso, né, juntando com essa alegoria da biga, né, o que a gente consegue entender com isso aqui? Né? Então, a gente vai ver essa imagem, aqui a gente observa, né, uma série de cavalos aqui puxando a biga, né, e o soldado romano ali tentando controlar, né, o movimento dos cavalos. Né? E aqui a gente tem essa, como se fossem as emoções puxando a razão. Né? Eu não estou falando que essa imagem é a verdade definitiva, né, e que, na verdade, o processamento do nosso comportamento só acontece dessa forma. Né? Eu acho que, de maneira alguma, é isso que a gente quer discutir. Mas o quanto que é isso que você trouxe, né? O quanto que, na verdade, a gente pode, né? E pode parar de discutir essa questão de dividir, mas é aqui, querer separar, né? Eu sou muita razão, eu sou pouca emoção, como é que é isso? Você está deixando as emoções te levarem, né? Isso no final, é muito interessante a gente pensar que, por exemplo, se a gente está motivado a assistir, por exemplo, essa conversa aqui, tem processo emocional envolvido. Eu quero aprender. Não, eu quero aprender. É só razão que eu estou aqui querendo aprender. Mas querendo talvez seja uma emoção, né? Um desejo ali, você está se motivando. Então, assim, onde que você consegue mostrar que só tem um processo racional ou só tem um processo emocional? E, na verdade, é como se a gente fosse vendo diversos, diferentes planos da mesma coisa. Né? Então, quando a gente discute, por exemplo, essa coisa do racional e o emocional, eu acho que o que é interessante a gente pensar, e aí puxando com esse artigo, né, é o quanto que, sim, em diversos momentos a psicologia se concentrou a pensar em condicionamento, né, então como que eu consigo me condicionar a ter um padrão de comportamental específico, né, isso está muito relacionado com produtividade, eu racionalizar as coisas, eu consigo agir, não fico me perdendo nas minhas emoções, né, e sim, isso é um conhecimento, é muito interessante, mas a gente está potencializando essa única ótica, né. Agora, se a gente olhar para outras coisas, né, por exemplo, que talvez é o movimento do que está acontecendo, não só agora, mas já vem acontecendo há um tempo, né, e talvez seja tendência mais para o futuro, né, que é o afetivismo, né? O que seria esse afetivismo, né? Seria o quanto que os comportamentos, eles muitas vezes, ou melhor, a gente olhar para a forma como os nossos comportamentos, muitas vezes, ou talvez predominantemente, eles são orientados por emoção, né? E aí esse desenho, né, dos cavalos orientando a razão é muito isso, né? Será que muitas vezes quando a gente racionaliza sobre algo, ou a gente constrói um argumento, né, vamos usar esse termo, né, construir um argumento sobre algo, será que ele não está por base sendo construído porque emocionalmente eu acredito em algo, né? Então eu defendo. Porque eu acho isso bom, né, Lucas? É bom isso, total. Talvez a motivação, a emoção entra como a motivação que orienta a gente se dedicar para construir um argumento, né? Por que você defende a opinião, né, de algo? Talvez é porque você emocionalmente acredita naquele algo. Está envolvido naquilo, né?
Exatamente, exatamente. Eu Então, gosto de dar um exemplo, aproveitando isso, só te interrompendo rapidinho, Lucas. Por exemplo, no mundo profissional, a pessoa, ela trabalha o chefe de RH ou que lidera uma empresa, gestores ali, no sentido de demitir alguém, falar, nossa, mas eu articulei toda a decisão, a demissão, fui racional. Na verdade, ela teve uma preocupação emocional de como ela ia utilizar as palavras para que fosse menos desconfortável possível, porque é desconfortável uma demissão ou algo nesse sentido, uma intriga ali, uma disfuncionalidade emocional, numa discussão, um argumento com um colega de trabalho, ou uma discussão política, porque de fato aquilo afeta você na articulação que você está dando. E aí, se a pessoa não tem vamos dizer, uma consciência emocional, uma regulação emocional muito bem, uma harmonia em relação a isso, emoção e razão, ela perde o controle em relação a isso, aí diz que ela está sendo mais emocional do que racional. Exato. E aí eu acho que isso responde muito bem o que você perguntou sobre a questão, por que né, para a pessoa que não é o pesquisador que está no laboratório colocando eletrodo nas pessoas para tentar entender a emoção, mas para a gente, pessoas da vida, né, assim, a gente do dia a dia, do dia -a -dia, profissional, enfim, do dia a dia. Porque você sai de um laboratório, você volta para casa, pessoas interagindo. E isso exatamente. Como qualquer outro, né? E por que isso para a gente é importante saber sobre emoção? O que a gente faz no laboratório contribui para quem está fora do laboratório e não só as pessoas que têm alguma questão clínica, né? Isso é muito importante, né? Um campo da neurociência afetiva se dedica a entender os processos para ajudar as pessoas que estão com algum tipo de dificuldade, sei lá, uma pessoa que está com um quadro depressivo, ou uma pessoa que não está conseguindo controlar a sua própria ansiedade. Acho que sim, tem todo um papel muito importante. Mas por base em entender as emoções, independente de olhar para esses quadros clínicos, tem um papel muito interessante, porque é a gente entender como é que a gente funciona. É a gente entender como é que a gente está no dia a dia, né? A gente fala, que nem você comentou, a gente fala muitas vezes de tomada de decisão, né? Como é que eu decido algo, como é que eu opto por algo, a minha liberdade que eu tenho. Mas a pergunta é, como que você está se sentindo com isso, né? E se a gente parar para olhar, novamente, eu acho que não é um super insight que revela tudo da vida, mas é a gente conseguir ter um olhar maior para o nosso processo emocional e se entender e entender. E aí eu acho que é uma coisa interessante, né? Talvez um link para uma conversa futura aí, que é o quanto que a gente está falando de neurociência afetiva, mas também tem um campo da neurociência social, que é como a neurociência entende as relações, as interações sociais. E a pergunta é, o quanto que o lado afetivo impacta e possibilita também, então tem um lado talvez negativo, mas tem um lado que permite, né, é super positivo, como é que o lado afetivo possibilita as interações sociais, né? Então, através, né, se eu estou aqui, eu estou motivado, a gente permite um tipo de relação. Agora, se eu tenho uma complicação, estou triste, estou desanimado, estou com raiva, estou reflexivo aqui, o que isso impacta, por exemplo, na nossa interação social, no nosso dia a dia, né? Então, é uma questão, eu gosto de pensar o seguinte, entender emoção não é só um luxo, né, que a gente pode fazer para tentar entender, mas a gente possibilitar também, que é quase uma questão de saúde pública aqui para a gente conseguir entender Perfeito. Como é que a gente se interage, né?